Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado a Simone e a Tânia. É um prazer poder estar aqui e compartilhar do nosso conhecimento e trocar, assim, para todo mundo se integrar. E é um tema que é importante para a nossa sociedade, né? Acho que todas as pessoas, não só esses profissionais, mas todas as pessoas como sociedade precisariam começar a aprender a se comunicar e a se expressar. Então, esse é o nosso tema aqui de hoje. Acho que tem outro aqui. Tá? Dá para ver? Dá. Bom dia a todos. Né? Alguns eu já tive o prazer de conversar um pouquinho, né? Dialogar, de saber. E eu também gostaria muito de agradecer ao Cresce, a Simone e a Tânia, que nos convidaram. Né? É a primeira vez que a gente vem para falar para um grupo de corretores. E é um grupo também que eu acho que vai adorar tudo isso que a gente tem para dizer hoje. Né? Porque vocês vivem tendo que enfrentar com coragem vários tipos de diálogo. Né? Desde os filhos, né, que ela colocou aqui, até como é que eu entro numa negociação, como é que eu negocio a minha comissão, como é que eu vou vender o meu produto, né? E como fazer isso podendo olhar para si mesmo, né? Eu esqueci o seu nome. O Scano trouxe uma ideia muito interessante aqui, que é a de... Ele estava falando, às vezes a gente recebe uma coisa e essa fala, às vezes, toca aqui dentro e eu respondo interpretando isso de uma forma completamente diferente. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Né? Eu acho que faz todo sentido. Mas eu acho que pode fazer já um minutinho, né? Antes da gente... Como ela já apresentou o currículo, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano e com várias técnicas diferentes para que o ser humano possa estar integrado e se realizar da forma plena na vida, em todos os temas da vida, em todos os departamentos. Então, ela já apresentou o nosso currículo. A gente vai começar com uma atividade. Antes da gente começar a falar e a gente já ir para a mente, a gente vai começar com uma atividade que a Olga vai guiar. Tá bom? Tá. E, na verdade, quem aqui já meditou? Quem acha que isso não é para mim? Ninguém? Oh, que beleza! A primeira vez que eu imaginei. Isso não é para mim. Tá? Então, bom, se a gente for ficar aqui 1 hora meditando, eu sei que vai ter gente saindo ali de mansinho e indo embora. Ela vai ser a primeira, né? Bem, mas eu vou convidar vocês para a gente chegar, o que a gente chama de aterrissagem. Sabe o avião quando aterrissa? Eu sei que cada um veio da chuva, do trânsito, do café da manhã com os filhos, de levar o filho para a escola, enfim, de toda a sua vida. E a gente vai chegar aqui agora. Tá? Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma pequena meditação que a gente chama de atenção plena, de trazer a nossa atenção para o aqui e agora. Tá? Então, procure uma postura confortável. Procure deixar os seus pés bem apoiados no chão, a sua coluna ereta. E agora, nada para fazer, a não ser olhar para você mesmo. Então, quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar com os olhos abertos, procure desfocar um pouquinho, olhar aquele olhar de apaixonado, sabe, assim, para baixo, para poder não se distrair com o que está em torno de você. Né? Então, procure deixar o seu corpo confortável, no que nós chamamos de uma postura digna, que te traga a sensação de poder ficar alerta, mesmo relaxado. E comece observando, primeiro, os sons da sala. Sons constantes, sons rápidos. Aos poucos, vá levando a sua atenção para o seu corpo, para os pés, o sapato envolvendo o seu pé, a meia, ou não, o chão tocando o seu pé.
as pernas, joelhos. Simplesmente, curiosamente, explore as sensações que estão aí. Perceba seu quadril, o assento da cadeira tocando o seu corpo, a barriga, a sua coluna. Perceba seus ombros e o seu peito. Observe e explore curiosamente as sensações, sem julgamento. Não é nem bom, nem ruim. Simplesmente está aí, aqui e agora. Observe seus ombros, braços, as mãos e os dedos das mãos. Observe seu pescoço, a mandíbula, o rosto, as maçãs do rosto e o couro cabeludo. A testa, até a sua nuca lá atrás. Aos poucos, vá levando a sua atenção para a respiração. Não precisa forçá-la, não precisa nem modificá-la. Simplesmente perceba o seu corpo como um todo, respirando. Aqui e agora. Em dado momento, a mente vai trazer pensamentos, é parte disso, ela sempre traz. Se isso acontecer, se dê conta de que está pensando e volte a sua atenção para a respiração. Numa inspiração mais profunda, vá percebendo o seu corpo como um todo, permitindo que a luz entre nas suas pálpebras novamente. E com calma, no seu tempo, vá abrindo os olhos. A aterrissagem feita com sucesso. Todos bem? Bem-vindos. Bom dia, acho que está todo mundo aqui, né? A gente deixou um pouquinho, estava atrasado, estava vindo. Então, o que é esses diálogos corajosos, né? Veio muita gente, coragem, trouxe muito isso, mais do que a coragem, mais no sentido da gente saber se colocar, como se colocar, que para a gente se expressar e a gente falar o que a gente pensa, como a gente pensa, precisa ter muita coragem, muitas vezes, dependendo do ambiente onde a gente está e com quem a gente está. Então, antes da gente falar de diálogos, quando a gente pensa em diálogos, a gente sempre pensa que a gente vai falar, né? Ou que a gente sempre está pensando na palavra. E eu gosto muito dessa frase aqui do Nelson Rodrigues, que ele fala que a maioria das pessoas imagina que o importante no diálogo é a palavra. Seja ela verbal, seja ela escrita, né? A gente está sempre preocupado muito com a palavra. Mas que é um engano, que o importante é a pausa, que é na pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão. Porque muitas vezes as palavras a gente sai atropelado, a gente está replicando, a gente devolve, porque a gente ouviu alguma coisa que bateu aqui, que deu aquela coisa, e a gente já se prepara para dar aquela réplica. Quando a gente, de repente, para, pensa, respira, esse minutinho aqui que a gente fez, como é que tocou isso daqui em mim? Oxigênio no cérebro, dá uma mudada no cérebro, de repente vou responder uma outra coisa, né? Não significa que tenha mudado o que eu recebi, ou como foi que eu recebi, ou a falta de educação do outro, ou como é que o outro tenha trazido, mas como eu vou responder, como eu vou entrar nesse diálogo, muda completamente. Então, a pausa, o pensar, até um e-mail, recebi um e-mail mal educado lá, que eu vou ter que responder, que já estou pé da vida. Não, a pausa. Pode ser que eu vou dormir com aquele e-mail, amanhã eu respondo, o sangue nos olhos já saiu,
eu, né, vou responder com uma outra palavra. Então, a pausa ela é muito importante. Então, essa técnica que a Olga trouxe, deixa eu respirar aqui, deixa eu perceber meu corpo, vai ser muito útil. Usem e abusem muito dela, porque vai ser muito útil para que esse diálogo, que a gente vai conversar aqui muito sobre o tema da comunicação não violenta, vai ser muito importante. Faz sentido essa frase aqui para vocês? Aquilo que a avó, né, a nossa avó falava, vai, respira, menino, respira, que você está todo... É bem isso daqui, a pausa, né? E a gente vai falar de comunicação. Comunicação, quando a gente pensa, sempre pensa no que eu vou falar, na expressão, nesse monte de coisa. Então, quais são os princípios da comunicação? Ela é uma troca de informação e significados, bem-sucedida entre os indivíduos que geram uma ação. Por que significados? Porque se eu estou comunicando algo, só informando, e a outra pessoa não entendeu, ou não respondeu, ou não agiu com comportamento, não houve comunicação. Se o que eu estiver falando aqui, as pessoas não entenderem, não está ocorrendo comunicação, está ocorrendo informação. Então, ela tem uma troca de informação e significado. É um processo numa via de duas mãos. Se só um está falando e o outro não está entendendo, não sei, reagiu de outra forma, não está acontecendo comunicação. Está acontecendo informação. E de quem é a responsabilidade de fazer com que o outro entenda aquilo que está sendo comunicado? É do emissor. Então, a responsabilidade do emissor alcançar seus objetivos, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está escrevendo, daquilo que ele está comunicando, é dele, porque ele tem que garantir que a informação, né, garantir a compreensão da informação e obter um determinado comportamento do receptor. Então, a pessoa precisa responder diante daquilo, senão não tem sucesso. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, apenas após uma evidência do comportamento do receptor, o processo de comunicação poderá ser considerado bem-sucedido. Então, assim, é de extrema responsabilidade de quem está comunicando, seja escrito, seja numa palestra, o que quer que seja num diálogo, numa conversa, eu me certificar de que aquele está entendendo o que eu estou falando. Pode ser que a pessoa não concorde com aquilo que eu esteja falando. É diferente, ela pode não concordar, ela tem outra opinião, tem uma outra visão. Mas entender o que eu estou falando é da minha responsabilidade quando eu estou emitindo. Então, o significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretendeu, mas também a resposta que você obtém. Seja ela positiva ou não, seja ela do seu agrado ou não, mas você tem que certificar. Então, esses são os princípios da comunicação. Faz sentido para vocês? Né? A gente, às vezes, só informei. Mas eu já avisei, eu já te avisei. Mas a pessoa não entendeu. Né? Às vezes, a gente está dando uma ordem para alguém, uma informação, comunicando algo que é para ela executar alguma coisa, mas se a pessoa não entendeu, mas eu te avisei, mas eu falei. Né? A gente não fala muito isso, mas eu te falei, mas eu não entendi o que você falou. Né? Então, não teve comunicação, teve só uma informação. Aqui, essas imagens aqui. Vamos falar um pouquinho dessas imagens, vai ter uma interaçãozinha aqui. Eu vou repetir. O que vocês estão vendo nessa primeira imagem? Uma discussão. O que mais? Oi? Duas pessoas falando ao mesmo tempo. Duas pessoas sorrindo. O que mais? Mais alguém? Para a primeira imagem é isso. Duas pessoas comemorando. Você viu como dá para... É diferente o que cada um está vendo? A segunda imagem, depois eu vou explorar um pouquinho. A segunda imagem. O que vocês estão vendo? Oi? Um desespero, um pensamento desesperado, frustração, uma pessoa refletindo, uma pessoa com dor. O que mais? Isso. Descansando. Olha quanta coisa diferente. E essa terceira imagem? Contemplação. Reflexão. Distração. Relaxamento. Separação.
Vocês perceberam que interessante que cada um falou uma coisa? Qual foi a minha pergunta? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo são duas pessoas, uma mulher e um homem, uma mulher com uma mão, a boca aberta. Tudo que foi dito foi interpretação. Não necessariamente eles podem estar cantando, eles podem estar ensaiando para uma peça de teatro. É tudo interpretação. Então, a pergunta foi o que vocês estão vendo, e não o que vocês acham da imagem que está sendo apresentada. E a mesma coisa ali, que eu estou vendo um homem de terno, preto, não é isso? Cabeça abaixada, com a mão na nuca. Aqui a gente está vendo duas pessoas compartilhando no mesmo banco. Não sei se eles se conhecem, não se conhecem. Né? Enquanto eu não for lá perguntar, não sei. De frente para o mar. O que a gente está vendo é isso. O resto, tudo que foi dito, foi tudo interpretação. E o que é isso? A gente vai entender a comunicação. Isso são os nossos filtros. Quais eram os acontecimentos, os fatos, a imagem? Foi isso que eu descrevi. Aqui, todo mundo, na hora que foi descrever, né, o que estava vendo, trouxe uma realidade pessoal de cada um. Teve um que falou que estava contemplando, o outro está separado. Então, foi um monte de interpretação. Então, esses filtros, como que eles se formam? Eles formam os nossos julgamentos, baseados naquilo que a gente vive, naquele nosso mapa de mundo, na nossa cultura, né? Do que a gente... as motivações internas. Tudo isso distorce, elimina, generaliza o fato de verdade. Isso acontece muito ou não na vida da gente? Né? No relacionamento, no casamento. Mas você está com essa cara, a pessoa nem falou nada. Né? Porque essa cara que você fez, tem um monte de coisa que a gente já vai interpretando, a gente vai para o nosso diálogo mental, eu falo teatro mental, né? Que cria uma situação, já interpretei, uma separação. Nem sei se aquelas pessoas se conhecem. Pode ser que elas só estão compartilhando, pararam ali no banco. Né? Então, assim, tudo isso distorce muito o fato concreto. E aqui, né, o que são esses filtros, aqueles julgamentos? Eles dependem do quê? Da geração que eu tenho. Né? Às vezes a comunicação fica difícil porque somos de gerações diferentes. Então, a gente enxerga a vida, um fato, de uma forma diferente. Uma história de vida, para o outro, naquele momento, ele pode estar sofrendo uma dor, é uma separação. Porque quando eu estou sentado ali, então tem a história de vida. Eu costumo falar que é o mapa de mundo de cada um. Né? O mapa de mundo de cada um muda muito aquilo que eu estou vendo. A educação, a cultura, os valores, a motivação. E isso, nesse filtro aí que a gente faz, cotidianamente, rotineiramente, né, com os nossos julgamentos, a gente está o tempo todo fazendo isso, a gente perde 60% da informação. Que é muita coisa, não é? 60% é bastante. Que é aí que gera o quê? Né? Criam essas barreiras, é onde a gente gera os conflitos, os nossos desafios, as discussões. Depois a gente fala, nossa, a gente estava discutindo por quê? Porque eu achei que a pessoa fez aquela cara e ela está assim, aí eu vou para casa. Não, porque aquela pessoa vai falar isso. E aí a gente fica sofrendo, a gente gera um monte de coisa dentro da gente, raiva, ansiedade, agitação. E aí eu vou para a conversa já com tudo isso. E nem sei, de fato, o que aconteceu. Então, esses filtros de percepção atrapalham muito, que são os nossos julgamentos. Então, o desafio é, quando eu estiver vendo uma coisa, deixa eu ver o que é, trazer esse fato, antes de eu perguntar, conversar, antes de eu sair fazendo o meu julgamento, a minha interpretação baseada no meu mapa de mundo, que é composto por tudo isso daqui. E o que aconteceu tudo isso aqui que a gente descreveu e falou, representa? Esses 80%. Na comunicação, 20% só representa as palavras. É muito pouco, não é muito pouco? Tem 80% que é o que está por detrás, que é a intenção que está por trás do que eu estou falando. Às vezes eu estou falando uma coisa, tenho uma intenção de usar uma palavra bonita, mas o meu corpo, a minha intenção, a minha postura é completamente diferente. Então, tem 80% da comunicação, onde a gente tem que prestar atenção, que representa muito mais do que a palavra que eu estou dizendo. Então, por isso que o mais importante ali daquela frase é a pausa, né? Prestar atenção, perceber o que está acontecendo, perceber o ambiente, olhar para o rosto daquela pessoa e perceber. Não interpretar e não julgar.
Então, aqui, ó, uma conversa, 80% é uma linguagem não verbal, que está composta por tudo isso daqui. Avaliação, julgamento, conclusão, intenção, expectativa. É muita coisa, não é? Tudo bem até aqui? Se a gente clarificando a comunicação. Então, por que estou falando tudo isso? Primeiro, a gente precisa entender o que é a comunicação, como ela funciona, né? Então, ela é uma via de duas mãos. Aquilo que eu estou falando, quem é responsável sou eu, de saber que o outro entendeu, receber um comportamento desse outro, para daí a gente certificar que, pelo menos, a comunicação foi bem sucedida. Então, eu vou trazer um tema, né? A gente está trazendo um tema que é a comunicação não violenta. Aqueles julgamentos, aquelas interpretações, aquelas análises que a gente faz, muitas vezes leva para uma violência na forma como a gente vai reagir com o outro, muitas vezes. Não é? A gente não está se comunicando na sociedade de uma forma muito violenta, muito sem respeito, sem ouvir o que o outro está falando. Né? Eu já tenho a minha verdade, eu tenho o meu posicionamento. Essa coisa a gente viveu aí recentemente, estamos vivendo coisas de muitos desafios. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão muito intolerantes com relação ao outro, não se coloca no lugar do outro, não escuta o que o outro fala, porque eu estou fechado no meu mapa de mundo, estou fechado nas minhas crenças, estou fechado nos meus valores, naquilo que eu acredito. E aqui, a comunicação não violenta ela foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, que é um americano, que ele é do Texas, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele vivia num ambiente de muito conflito e de guerra. Só que na casa dele tinha um ambiente muito saudável, né, onde as pessoas se escutavam, as pessoas se respeitavam a opinião dos outros. E ele foi estudar isso. Como assim na minha casa eu vivo, que eu estou inserido nesse contexto, né, nessa vizinhança, nessa sociedade, e aqui a gente consegue fazer e não fora. Então, ele desenvolveu essa técnica. De tudo que eu já li, que eu peguei, eu trouxe essa frase, que é a comunicação não violenta nos permite construir uma relação de confiança entre as pessoas com as quais nos relacionamos, através de uma linguagem que aumenta a disposição de cooperar e apoiar um ao outro. Para que a gente precisa de coragem, né? Precisa de coragem para construir essa relação de confiança nesse mundo selvagem, né? Um mundo de vocês que é bastante competitivo, que não tem um respeito pelo outro. Então, a comunicação não violenta, ela está muito mais na arte de ouvir o outro, ouvir o que o outro está falando, mais do que eu começar a falar. Então, ele é muito uma arte de ouvir. Deixa eu ouvir o que essa pessoa está falando. O que está por trás do que essa pessoa está falando? Não de fazer análise, julgamento e tirar conclusão, mas perceber o que ela está falando. Então, eu vou unir, eu gosto dessa imagem aqui, do coração e do cérebro, que é usar o nosso cérebro, o nosso processo cognitivo, de forma integrada, que a gente usar as nossas emoções e o nosso raciocínio combinado para poder me expressar, porque, a partir daí, eu consigo criar uma ponte de relação com aquela pessoa. Então, a boca ela está no meio de duas coisas, né? Da cabeça, aqui, do cérebro e do coração. Justamente por isso, eu preciso unir essas duas coisas. E aqui, nesse centro, o que eu vou falar tem que estar integrado com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo dentro de mim e com aquilo que eu estou raciocinando, que eu estou observando, que eu estou analisando, né? Com os fatos concretos ali. Então, essa é a integração. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Então, quando eu comecei a fazer os treinamentos, eu vi que o instrutor ele falou que o Marshall ele sempre disse que não existe não na comunicação não violenta. Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre acreditei que não existe não quando a gente está conversando. Porque muitas vezes a gente está discutindo sobre as estratégias das coisas, e não sobre o objetivo fim daquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer cooperar e apoiar. Qual que é o nosso objetivo fim? Muitas vezes, as nossas discussões estão no não. O não pode ser para aquela estratégia, não para atingir o nosso objetivo. Eu fiquei tão feliz, me trouxe conforto, que eu achava que eu era um pouco mimada. Que eu falava, gente, não tem não. Tem outra forma de fazer, um outro formato, num outro tempo, né? Numa outra situação, me trouxe um conforto que eu acho que é isso. Às vezes não vai ser daquele jeito. Mas qual é o objetivo fim? Qual é o valor principal daquilo que a gente se colocou para fazer? Em qualquer relação. Né? Seja no supermercado, seja no mecânico, seja num negócio, seja dentro de casa, seja numa relação familiar. Qual que é o principal valor que está por trás daquela relação?
Então, é isso que ele preza. Então, a gente sempre construir uma ponte, buscar um caminho onde seja bom para todas as pessoas ali que estão envolvidas. Precisa de coragem, precisa de paciência, precisa de respeito. Tem um monte de coisa que a gente esqueceu como sociedade. A gente está sempre pensando na gente, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que a gente vem vivendo na sociedade. É isso que tem trazido os nossos diálogos muito agressivos, muito destrutivos, né? Muito violentos. Os processos básicos. E como que eu faço, né? É muito bonito a gente falar, tá aqui, tá fácil, estou ouvindo, estou respirando. Mas o que está por trás? O que são os processos básicos da CNV? É comunicação não violenta, tá? É uma sigla bem comum. Se vocês forem procurar na internet, CNV, vai ser bem fácil. É assim que representa. Em primeiro lugar, é autocompaixão. É receber de si mesmo. Porque eu estou ali, a gente está falando de conflito. Isso é muito usado para conflito, para mediação, para todas essas coisas. Primeiro, a autocompaixão comigo, vou receber de mim. Eu recebi uma mensagem, eu li aquilo com um tom de grosseria, aquilo mexeu no meu corpo, trouxe uma emoção, gerou uma bioquímica, gerou uma aceleração cardíaca, não é? Gerou um embrolho aqui no estômago. E eu vou olhar para mim primeiro. O que está acontecendo aqui comigo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Eu vou fazer uma autoanálise. Eu estou me sentindo frustrado, me sentindo desrespeitado. Eu vou analisar o que está acontecendo aqui comigo. Então, a autocompaixão, ela vem em primeiro lugar. A gente olhar para a gente o que é que aquilo causou na gente, aquele conflito. O que está acontecendo? Como isso reflete no meu corpo. Por isso a gente fez a meditação primeiro. O que está acontecendo aqui no meu corpo? Que a gente esqueceu disso como ser humano, que esse corpo está falando um monte de coisa para a gente. Autenticidade, que é expressar-se com autenticidade, que é diferente de sinceridade. Ser autêntico é me colocar com aquilo que eu estou sentindo, eu expressar verdadeiramente aquilo que eu estou sentindo. Eu vou trazer aqui o que é a diferença entre autenticidade e sinceridade. Tem uma diferença muito grande. Mas é o que eu penso, não me importa. Mas eu também preciso ter autocompaixão e respeito com o outro, a compaixão com o outro. Posso falar tudo o que eu quero, mas como que isso vai chegar ali? O que eu vou causar naquele outro ser humano? A gente está buscando criar uma ponte, criar uma ajuda mútua, onde todo mundo sai ganhando, uma relação de ganha-ganha. Então, a gente não dá para a gente falar tudo o que a gente pensa, mas a gente pode se expressar autenticamente, então vai depender da forma. E a empatia, que é dar e receber do outro, que é eu me colocar no lugar do outro, perceber como está o outro, o que está com o outro, e também ter uma autoempatia comigo, perceber isso comigo, entender o que está acontecendo comigo, me colocar nessa situação, sempre... ir para o lado do outro lado e falar, peraí, se eu tivesse do outro lado, como é que eu gostaria de receber aquilo que está sendo dito? Como é? Se eu recebesse do jeito que eu estou pensando em falar. Porque a gente está trazendo muito tema na hora de um conflito aqui, né? Quando a gente se dá bem, quando a gente gosta, a gente tem os mesmos valores, as mesmas crenças, está ótimo, não tem problema nenhum. Mas o problema é que a maioria das vezes a gente não tem os mesmos valores, as mesmas crenças, a gente está querendo uma outra coisa, né? Então a gente se colocar como eu gostaria de receber aquela notícia se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Então aqui eu vou falar autocompaixão, tudo bem? Tranquilo? Eu vou falar aqui da autenticidade, que é a diferença, e dar os exemplos. Ser sincero significa muitas vezes dizer o que está errado no outro, o que eu penso sobre o outro, ou falar meus julgamentos sobre o outro. Isso é ser sincero. Então, eu penso, o que eu vou lá? Você é um babaca. Tem um monte de coisa que eu cheguei nesse julgamento, usei esse babaca, ou seja lá o que for. Você não sabe se organizar, você não é um egoísta. A gente usa adjetivos. Isso, talvez a gente não fale você é um babaca numa relação profissional que a gente se segura mais. Mas, às vezes, em casa, com filho, com não sei o quê. Quantas vezes a gente usa muitos adjetivos que são pautados no nosso julgamento, na nossa percepção de todos aqueles filtros que a gente falou. Então, a gente está sendo sincero, mas é o que eu penso.
Tudo bem. Mas qual é a diferença? Como eu posso falar aquilo de uma outra forma sendo autêntico? Que é ser, significa dizer sinceramente, a gente não perde a sinceridade, que é o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, né, o que eu estou olhando, como eu estou sentindo e o que eu preciso neste momento. Então, você é um babaca, como pode ser dito? Você falou que eu não entendo nada sobre esse projeto na frente do cliente. Fiquei nervoso porque o cliente não vai mais confiar em mim. Não dita o fato na hora, naquele momento, que você achar que o cara foi um babaca com aquela fala. Mas, na hora que eu vou me colocar para o outro, para uma comunicação, o que eu estou trazendo? Ali entra muita coragem. Eu preciso olhar e falar, aquilo tocou. Eu estou no meio de uma reunião, meu chefe falou, não, você não sabe nada. Você pode, na hora, não reagir, vai deixar falar, o que aconteceu? Aquilo mexeu comigo, me fez eu me sentir desvalorizado, me fez eu desrespeitado. Tem um monte de necessidades que são universais, que todo mundo necessita, né, que é ser respeitado, ser visto, ser reconhecido, ter prazer. Tem várias necessidades que são universais e é comum para todo mundo. Que numa fala ou num fato que acontece, aquilo está sendo desrespeitado. Eu vou perceber o que eu senti com aquilo, que necessidade minha, o que valor meu foi abalado, e eu vou colocar para o outro. Aquele dia, lembra dos fatos? Aconteceu isso, eu vou trazer os fatos. Lembra? Por isso aquelas imagens. Lembra daquelas imagens? Eu não vou interpretar as imagens. Aquele dia, na reunião com o cliente tal, você falou isso, isso e isso. O que são os fatos? Tudo que é observável, tudo que foi visto, ouvido e sentido. Não interpretado. Então, você disse isso, isso e isso naquele dia, sem generalização, sem adjetivos. A gente usa muito adjetivo para conversar. E generalização. Você sempre está atrasado. Você sempre fala desse jeito. Então, a gente vai tirando essa generalização e vai trazendo o quê? Naquele dia, você chegou atrasado. Naquele dia, a gente combinou às 9, você chegou às 8. A gente combinou às 8, você chegou às 9. Né? Então, a gente vai trazendo fatos. E como eu me sinto diante daquilo, né? E como aquilo me afeta. Então, eu tenho maneiras diferentes de falar. Estou sendo autêntico, estou sendo verdadeiro, estou sendo sincero e colocando para o outro. Eu me vulnerabilizo. E aí precisa de coragem. Muitas vezes a gente não quer se vulnerabilizar. E daí a gente não vai criar ponte. A gente vai ficando com os conflitos, cada vez mais vai se afastando e fica difícil resolver aquela solução. Ou, às vezes, quando resolve, tem muitos prejuízos para ambos os lados, né? A mesma frase, você não sabe se organizar. Então, assim, eu estou ansioso porque eu preciso de mais estrutura na reunião. Tem uma diferença muito grande. Eu preciso... Por quê? Porque, às vezes, para uma pessoa, ela é do improviso. Para ela, não sei, é difícil. Mas o outro que ele está trabalhando, ou que ele está junto, não é do improviso. Precisa, para se sentir seguro, precisa um mínimo de estrutura. Então, a gente vai conversar. Não é você desorganizado. Desorganizado é o seu mapa de mundo. É como você avalia aquela situação. Então, eu, para me sentir seguro, para eu falar com mais segurança, eu preciso de um mínimo de estrutura para eu me apresentar. Preciso de um mínimo de conteúdo. Então, a gente entender, por isso, a empatia com o outro ele funciona de uma outra forma. E a gente vai entendendo como é o outro, mas eu também sei como é o meu, e a gente vai negociar. Né? Não faz diferença? Você não sabe se organizar. Eu estou ansioso porque preciso de mais estrutura? Eu demonstro o meu estado, a minha emoção. E por que eu estou precisando daquilo? E você é um egoísta. Eu estou frustrado porque eu preciso de apoio. Geralmente, quando a gente está falando que é alguém egoísta, é porque a gente espera alguma coisa daquela pessoa. A gente espera um suporte. Puxa, eu gostaria, né? Principalmente relacionamento, casal, você é um egoísta. Você espera, você gostaria que o outro te acompanhasse. Não faz mais sentido você falar o que você verdadeiramente quer? Puta, eu quero seu apoio. Eu quero que você vá na reunião, sei lá, naquele encontro comigo. Eu não quero estar sozinho, eu quero que você do meu lado, que eu vou me sentir desconfortável, eu não conheço um monte de gente. Faz muita diferença. Porque você é um egoísta. Se você é egoísta, a gente já fecha a comunicação. O outro já nem quer ouvir. Faz sentido? Tudo bem? Vocês estão vendo várias situações aí que vocês vivem de cliente, como que eu posso falar diferente, como eu vou respirar, vou olhar, entender a necessidade. Vocês vivem no meio de duas pessoas, o comprador e o vendedor, né? Então, qual é a necessidade de um? Qual é a necessidade do outro? O que está por trás? Vocês fazem muito um papel de mediador. E a comunicação não violenta ela é muito boa para quem é mediador. Porque, mas deixa eu ver.
Se a pessoa alguém falou um preço absurdo, aí alguém trouxe alguma coisa, está colocando, não quer ouvir. Tá, o que será que está por trás desse preço absurdo? Qual é a dificuldade que ela está tendo? O que ela está... Entender aquilo, o que está movimentando, o que está por trás daquilo que ela está definindo ou estabelecendo, para, a partir dali, eu conseguir conversar. E tem o outro que quer comprar. Então, sempre estão em posições contrárias, né? Um quer pagar menos, o outro quer receber mais. Mas como a gente chega nesse meio caminho? Porque ambos querem o quê? Fechar o negócio. Né? Então, a gente vai entender as necessidades, o que está por trás, o que motiva. É ter um pouco de psicologia. Não precisa estudar psicologia, mas entender um pouco do ser humano e ter essa percepção é bom para todo mundo. Faz a gente se relacionar melhor com o mundo, com aquele que eu estou me relacionando. Aí, aqui, a gente vai colocar um videozinho agora que a gente vai falar da empatia. Porque, muitas vezes, o que acontece? A gente confunde empatia com o quê? Simpatia. Gente, antes de eu falar sobre isso, vou colocar um vídeo para vocês perceberem como muda completamente o que é um e o que é outro. Tudo bem até aqui, gente? Tá? So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E aí? O que a gente pratica mais no nosso dia a dia? O que a gente pratica mais no nosso dia a dia? Simpatia. Porque a gente tem muita dificuldade, né? No geral, o ser humano, de lidar com as coisas difíceis. A gente sempre, pelo menos a gente quer ver um lado bom das coisas. E a gente está, ou senão a gente fala, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. A gente tira completamente a atenção do outro e a gente volta para a gente. Porque é muito difícil sustentar uma situação difícil, que às vezes a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes o que a pessoa precisa, olhando vocês na negociação, ela está tão, é só ouvir o que ela está falando. Muitas vezes você não vai precisar falar nada. Lembra da pausa? É só ouvir o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está te contando um monte de coisa e ouvir. Não, mas pelo menos isso. Mas a gente tenta o quê? Trazer soluções. A gente tenta amenizar. Mas pelo menos isso. E a gente sai completamente
de ouvir o outro, a arte de ouvir, saber o que está acontecendo, que vai te contar tanta coisa. E a empatia, antes de eu entrar nesse aqui, ele tem duas formas, né? 2 tipos de empatia. Tudo bem, essa empatia é empatia, conseguiram se identificar onde vocês se encaixam aí, na maior parte das vezes. Existe a empatia emocional. A empatia emocional ela é mais fácil para a gente, porque a gente se conecta emocionalmente com aquilo que está acontecendo. Né? Quando alguém perdeu algum ente querido, quando alguém está no hospital, coisas mais trágicas, emocionalmente existe uma conexão. Então, a gente, às vezes, consegue se colocar naquele lugar. Fica um pouco mais fácil. Mas, muitas vezes, quando a gente não tem nenhuma conexão emocional, a gente vai para a empatia cognitiva. Eu preciso fazer um esforço para entender qual é o sentimento que está por trás daquela pessoa, por que ela está agindo daquela forma. Quando a gente discute, especialmente com as pessoas que a gente tem aquele amor garantido, que são as nossas pessoas mais íntimas, que é onde a gente mais usa o desrespeito, porque já, né, é meu filho, é minha esposa, é o amor garantido, entre aspas, né? E, às vezes, tem tanta coisa envolvida, tem tanto vínculo, tem tanta dor, tem tanta coisa que falta para um, que falta para o outro, que a gente precisa ter um esforço cognitivo e um esforço mental. Que, às vezes, você queria mandar a pessoa para aquele lugar mesmo. Eu estou pé da vida. Então, eu queria mandar, mas, assim, aquela pessoa foi agressiva comigo, ela me deu uma resposta atravessada. Mexeu comigo, eu não quero ouvir aquilo. Não sou obrigada a ouvir isso que você está falando. Né? Com cliente, tem um monte de coisa que acontece. Quantas vezes a gente está sendo desrespeitado? Mas quando a gente usa a empatia cognitiva, o que será que está por trás daquela pessoa para ela estar se comportando daquela forma? Quais são os medos? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas e ela está reagindo daquela forma? Porque o outro é uma grande ilusão, tudo está acontecendo dentro da gente. Então, às vezes, a gente joga para o outro, às vezes não, 99% das vezes está jogando para o outro aquilo que está dentro da gente. Eu estou insegura, então eu meti uma agressividade ali na fala. Né? O outro está inseguro, o que está? Então, é um esforço. Então, lembra da pausa. Às vezes eu não vou responder agora, aquilo fiquei, a gente conversa mais tarde. Acho que agora não é um bom momento para a gente conversar. Talvez a gente tenha uma pressa de resolver, trazer a solução, e talvez esse não seja o melhor momento para a gente conversar. Acho que talvez deve estar acontecendo alguma coisa com você se retira, né, com educação, mesmo que tenha vontade de ter, manda aqui, né, tem aquela coisa, mas você vai fazer aquela pausa, e a pausa pode ser uma semana, às vezes a gente precisa de um tempo, dependendo de como foi a situação, a gente precisa de uma semana para a gente voltar a falar naquele assunto, para eu digerir aquilo que está acontecendo comigo. Às vezes é num dia, eu entendi, eu sei mais um pouco da pessoa, está passando por situações difíceis, né? Assim, um exemplo, né, que é muito comum, a gente você tem um funcionário que ele sempre foi muito sempre chegou no horário, sempre foi muito dedicado, tal, e sei lá, e não aconteceu uma promoção. E tudo bem, por N motivos. Passado um tempo, esse funcionário começa a chegar atrasado. Dia sim, dia não, tem um atraso, você percebe uma desmotivação, ele atrasa, aquilo que você combinou, está vindo com muito erro, etc. Qual é o primeiro pensamento que a gente tem? A pessoa está desmotivada, não está interessada, e a gente vai criando aquelas nossas interpretações, baseadas no nosso mapa de mundo, nas nossas crenças, né, nos nossos valores. O que é o correto a gente fazer? Chegar nessa pessoa e fazer. O que está acontecendo com você? Eu percebo que no dia... E aí entra a observação, né, que a gente vai falar assim. Primeiro eu vou fazer uma observação, não uma generalização. Que você tem, geralmente, dia sim, dia não, tem chegado atrasado. Vários relatórios que você me entregou tem vindo com erro, eu estou tendo que refazer, né, tenho que rever, gasto mais tempo, etc. e tal. E a pessoa vira e fala para você, sabe o que é? Minha mãe está no hospital e a gente está revezando. E tem, não revezamento, tem dias que eu durmo no hospital, é muito longe daqui e eu acabo me atrasando. Não muda completamente? O que a gente geralmente faz? Já tem um monte de interpretação, começa a maltratar aquela pessoa, já começa a não entender o que está acontecendo com aquela pessoa de fato. Eu dei esse exemplo, que é simples, mas tem um monte de coisa. O que é que está acontecendo? Primeiro eu percebo o que está acontecendo comigo, como aquilo me impacta, como aquilo está me afetando.
vou para uma conversa, entender o outro, e a gente vai trocar. Que é aí que a gente usa, que são os pilares da comunicação não violenta. Como eu vou praticar a comunicação não violenta? Essas são as dicas básicas, simples, mas que não é fácil, porque requer esforço diário e contínuo. Eu preciso me esforçar, eu preciso pensar, eu preciso deixar de ser reativa, eu preciso me colocar no lugar do outro. Então, são esses 4 pontos que, numa primeira conversa, sair daqui, vai parecer mecânica. Você vai falar, nossa, o que aconteceu com você? Mas a gente vai, aos poucos, incorporando e trazendo isso de forma orgânica para a gente. Então, primeira coisa que é observar. O que podemos ouvir, ver e sentir, observar os fatos, com dados concretos. Contra fatos, não há argumentos. Né? Pode ter uma razão por aquilo, mas a gente tirar do vocabulário sempre, nunca, todas as generalizações e todos os adjetivos. Se policiar para isso. Então, a gente traz fatos. Aquele dia aconteceu isso. Naquele dia, você falou isso. É observável? Eu vi a pessoa falar, pode ser que ela, né, vai mentir que não, mas falou, você falou disso. Naquela reunião que a gente estava com o cliente e tal, você disse isso, isso, isso. E isso leva um esforço, você precisa observar. E trazer o conteúdo para aquela conversa. Então, é eliminar generalização e adjetivos. Vai ficando muito mais fácil, porque eu já tiro uma barreira, porque adjetivo é o meu julgamento. É como eu classifico ou qualifico aquilo, baseado naquilo que eu penso, que eu acredito. Então, é uma observação. Como eu faço numa conversa? Ontem, que a gente falava do você é desorganizado, chega sempre atrasado. Ontem você chegou às 21 horas para o jantar, mas nós combinamos às 20. É um fato. Não combinou? A gente combinou, agendou um horário, tal. Né? Então, assim, a gente traz fatos, o que de fato aconteceu. Então, tudo que é observável, que eu posso ver, ouvir e sentir. Sentimento. Quando aquele fato aconteceu, e aí pode ser, gente, de todas as situações, qual é a minha reação emocional diante daquele fato? A gente vai sempre para aquela compaixão, a gente vai, em primeiro lugar, olhar para a gente. Precisa ter coragem. Por isso que é coragem, porque às vezes a gente não quer olhar o que a gente está sentindo, porque às vezes o que a gente está sentindo não é legal. Pode ser uma baita de uma raiva, uma baita de uma frustração, é um monte de coisa, e a gente às vezes não sabe lidar com aquilo. Mas eu estou sentindo, eu não posso negar aquilo que eu estou sentindo. Então, é olhar para esse sentimento, qual é a reação emocional em relação àquele fato. O que acontece quando, né, principalmente de coisas, um conflito não é só uma vez que acontece, são coisas rotineiras, costumeiras, que estão acontecendo com uma certa frequência. Então, se observar, né, parar, pensar e se observar. Terceiro ponto, a gente vai identificar as necessidades. O que são necessidades? São os nossos reais valores. O que é realmente importante para nós? Qual é o nosso valor em relação a isso? A gente está numa relação, numa ação, numa troca, seja ela qual for, qual é o objetivo que a gente está fazendo aquilo? Tudo que a gente faz na nossa vida é para atender alguma necessidade básica, universal, que é igual para todo mundo. Às vezes, a gente não tem as mesmas com todo mundo, mas as necessidades, elas são universais. Então, puxa, o que é realmente importante nisso? Então, um casal que está discutindo, vai sábado, não sai, faz muito tempo que não sai, vamos sair, começa a discutir que querem que sair para ir num restaurante. Começa a discussão que um quer ir no japonês, outro quer ir no italiano. Aí já começa dali, aí já vai, não foi, já começa aquela confusão. Qual que é o verdadeiro motivo para aquele encontro? É comer o japonês ou é comer ou ir no italiano? Qual que é o verdadeiro motivo? É estar junto. Se a gente quer estar junto, por que a gente está discutindo sobre a estratégia? Muitas vezes, 99% dos nossos conflitos acontecem porque a gente está discutindo estratégia e não as necessidades. Qual é o verdadeiro valor daquilo que a gente está fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu não quero estar junto mesmo. Isso pode ser uma verdade. Não tenho mais interesse. Então, eu acabo discutindo. Então, essa é a honestidade. Esta é a coragem de observar. Às vezes, não tenho mais interesse. Tudo bem. Mas eu preciso me posicionar. Então, às vezes, as discussões, buscam aí nas memórias de vocês. Quantas vezes é por estratégia ou é por
por necessidade? Estratégia. Eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Dinheiro é uma estratégia ou uma necessidade? Necessidade. Quem respondeu que para todo mundo é necessidade? Estratégia. Para quem respondeu necessidade, por que uma necessidade? O que você faz com o dinheiro? Ele serve para quê? Para sobreviver, para sobrevivência, para eu comer, para eu dormir, para eu morar. Necessidades básicas para prazer, lazer, qualidade de vida. Então, ele não é uma necessidade, ele é uma estratégia. Ele é uma forma para eu atender várias necessidades. Então, eu posso usar essa estratégia de várias formas. Então, a gente está brigando por causa da estratégia. Vou buscar uma outra forma de ter isso. Então, qual é a estratégia? Pensar é difícil, às vezes, requer um esforço. O que é verdadeiramente necessário nisso daqui? Qual é a minha necessidade? E começar a fazer a distinção e ver, nossa, como... E aí, a hora que você começa a ir para um diálogo desse, primeiro você faz esse trabalho com você, e você imagina também, o que será que é a necessidade do outro? A gente está discutindo, a gente está num conflito, a gente está ali numa briga. Às vezes pode não ser uma briga verdadeira, mas a gente entende que não está harmonioso. 99% das vezes a gente está discutindo estratégia, que envolve ego, que envolve um monte de coisa, porque eu não estou sendo reconhecido. Eu queria ser reconhecido, aquela pessoa não está me reconhecendo, não está vendo, não está me respeitando. Eu gostaria... São necessidades que todos temos. E daí a gente sai reativamente falando um monte de coisa. E discutindo por causa de estratégia, brigando, você fala, nossa, peraí, respira, a gente quer o quê mesmo aqui? Nós estamos aqui fazendo o quê? E, por último, é o pedido, que é o que gostaríamos que o outro fizesse para atender as nossas necessidades. E aí é a coragem, né? Bastante. Então, a gente faz esse exercício, em primeiro lugar, com a gente, quando a gente está numa situação de muito conflito, de muito desafio, a gente faz primeiro esse exercício com a gente. Os fatos, relatar o maior número de fatos que me traga conteúdo. Por que a gente chegou naquele lugar? Quais foram os fatos recorrentes? Como eu me sinto, e fazer uma análise mais profunda. Me sinto meio frustrado, me sinto pé da vida, isso gera raiva, me gera uma certa tristeza, me sinto magoado. E vai linkando isso. Eu me sinto assim porque todo sentimento ele é decorrente de uma necessidade que não está sendo atendida. Tem alguma coisa que não está sendo atendida. Esses sentimentos mais negativos, vamos chamar assim, sentimentos desconfortáveis, ele é decorrente de uma necessidade que não está sendo atendida. Né? E aí a gente vai se colocar e lembrar empatia. Se não der para ser emocional, que seja cognitiva, o que será que está acontecendo? Qual é a necessidade dessa outra pessoa? Tá, o que a gente pode fazer? O que eu gostaria que fosse feito? Eu tenho um exemplo, eu morei em Londres, eu trabalhava na Price, eu venho de uma carreira corporativa, e eu fiz um intercâmbio de 2 anos lá. E quando a gente lida com pessoas de outra cultura, muda muito. Né? Porque assim, eu falo alto, sou cheia de emoção, cheia de vida, né? Tem uma forma. E ali tinha de tudo, não é só inglês, né? Tinha inglês, tinha chinês, oriental, enfim, era uma gama de gente. E eu aqui eu era experiente, eu era já uma gerente sênior, mas quando a gente vai para o intercâmbio, a gente sempre dá uma caidinha. Fui como gerente, mas dá uma caidinha. E lá eu trabalhava com um gerente, que ele era gerente sênior, só que em tempo de firma, eu tinha mais tempo de firma que ele, porque aqui a nossa carreira era mais longa, lá é mais rápido. E a gente, tudo bem, estava indo tudo bem, e tocando, ele tinha mais experiência, eu era nova, tem a coisa da língua, ele já conhecia o cliente, ele era o gerente sênior que coordenava vários gerentes. Então, eu tinha a minha equipe, tinha as pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha umas empresas que eu era responsável, era um grupo grande, eu auditava o Amex, e eu tinha algumas empresas que eram de minha responsabilidade, eu tinha minha equipe, e ele era só para a ponte com o sócio que assinava o parecer e tal. E chegou numa determinada época de balanço, que a gente fica muito agitado, um monte de coisa. Eu estava passando uma instrução para uma sênior minha, e ele, sabe quando você vê, fala outra coisa, e fica, sabe o que você está sentindo? Que você manda um e-mail, a pessoa replica, e fala uma outra coisa. Você fala, tem uma coisa errada aqui acontecendo. Na época eu não conhecia tanto a CNV, mas aquilo já estava dentro de mim, conversei com um amigo meu, falei, não está difícil. Eu falo uma coisa, outra coisa, parece que estamos competindo, né?
E ele me ensinou essa técnica aqui, de uma outra forma, mas essa técnica. Eu fui conversar com ele. Falei, ó, tem vários dias que eu dou uma instrução, eu sei que você tem mais experiência, que você está aqui há mais tempo, tal, mas eu também tenho muita experiência, né? Eu tenho mais tempo de praxe que você. Então, está acontecendo isso, trouxe os fatos, e como eu estava me sentindo? Eu me sinto desrespeitada diante da minha equipe, porque, como se eu não tenho, tira a minha autoridade. Fui trazendo para ele, né? E eu falei, como você se sente? Como você se sentiria se você estivesse no meu lugar? E fui trocando com ele. E aí eu falei assim, o que a gente pode fazer para o próximo fechamento isso não acontecer? Porque isso é muito desagradável. Eu te respeito na posição que você tem, você é o nosso elo co-sócio, mas aqui... Aí ele falou, é que não, entendeu completamente, colocou, ele falou, mas não tem, eu estou mudando de escritório, vou sair daqui. Então, ele tinha um monte de coisa que ele estava de saco cheio daquilo. Então, ele queria agilizar o mais rápido possível, porque ele não estava mais aguentando aquilo. Daqui a um mês, era só assinar aquele balanço, ele já ia para um outro escritório. Então, ele tinha algumas outras necessidades diferentes da minha. Só que o que foi mais legal dessa conversa? Foi difícil chegar ali, conversar com o inglês. Ele, na minha avaliação final... Ele me deu uma super avaliação. Ele colocou, nossa, você foi muito madura na sua conversa de colocar... E, lógico, que até a gente assinar, e no final, mudou a coisa. Mas eu tive que ir lá colocar, me expor. Então, a comunicação não violenta, ela traz muita vulnerabilidade. E a gente não gosta de estar vulnerável, especialmente quando a gente vai falar do que eu estou sentindo. Não é verdade ou não? Ai, mas vou falar o que eu estou sentindo? Mas eu preciso me expressar autenticamente, senão a gente não sai do conflito. Quando a gente fala para o outro o que verdadeiramente está acontecendo, sem querer convencer o outro de nada, sem querer mudar, mas olha, está difícil. Não muda a situação, a pessoa fala, nossa, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que ela nem sabe o impacto que isso gera em você. E vice-versa. Nossa, mas não era a minha intenção. Quantas vezes a pessoa não era a minha intenção fazer isso com você? Não é a minha intenção, porque ela tem valores, ela tem crença, tem forma de vida. Né? A gente estava ali falando de uma outra cultura. Tenho vários exemplos para dar sobre isso quando eu trabalhava lá, que era bem desafioso, especialmente pela cultura. Tudo bem até aqui? Então, ali deu os exemplos. Ontem você chegou às 21 horas para o nosso jantar, mas nós combinamos às 20. Como eu me sinto frustrado, né? Porque, para mim, é importante que sejamos todos juntos para a refeição. Às vezes, para um é importante, para o outro não. Se eu quero construir uma ponte, se eu quero ter um bom relacionamento com essa pessoa, eu também preciso fazer um esforço. Se para aquela pessoa é tão importante, o que me custa? Está negligenciando algo meu? Esse pedido ele é muito absurdo? Talvez eu possa, puxa, eu quero construir a ponte. Eu quero falar. A necessidade que você comentou aí, é preciso também entender a minha necessidade e a necessidade do outro também. Exatamente. Primeiro eu vou olhar para a minha necessidade que está acontecendo, mas o que está por trás? É perfeito. O que está por trás do comportamento do outro? Está acontecendo alguma coisa? Pode ser que eu chegue a algumas conclusões que não seja verdade. Na hora que eu vou para uma conversa, eu vou perguntar para o outro. Me parece que está acontecendo... Porque, às vezes, a gente também... Um conflito não está existindo só por causa de uma pessoa. A gente contribui para aquilo. Por N motivos, porque tem muitas necessidades que não estão sendo atendidas. É por isso que tem conflito. E está preparado para esse pedido? Como é isso para você? A gente pergunta como é isso para você, e, às vezes, o pedido que a gente vai fazer, o outro não vai aceitar. Ele não está disposto. E a gente tem que ter a maturidade, talvez. Então vai ficar difícil. Como é que a gente vai fazer, então? Né? Ou se rompe, seja aquela relação, isso vale para uma relação mais... Né? Para várias situações na nossa vida. Várias, desde a coisa mais simples no supermercado, que às vezes a atendente foi super grosseira com você, você já sai pé da vida, já está jogando outra pessoa. Você fala, o que será que está acontecendo com esse ser? Deve estar acontecendo algo. Quando você começa a fazer isso, você sai disso e fala, meu, isso é dessa pessoa, não é meu, não tem nada a ver com isso. Eu não vou pegar isso para mim. E a gente vai pegando as coisas, vai pegando o lixo dos outros e vai carregando, e a gente está despejando no outro, e assim a gente vai. Faz sentido aqui? Tudo bem? Várias coisas que bloqueiam a nossa empatia, que tem muito a ver com aquele filminho lá, que é aconselhar, porque a gente é muito hábil para aconselhar, a gente sempre sabe o que é melhor para o outro, então a gente coloca, acho que você deveria fazer isso, porque a gente é muito resolutivo. A gente não se conecta com aquela emoção, a gente quer resolver, quer tirar da frente, porque às vezes aquilo lá está desconfortável. Competir pelo sofrimento, que eu já falei, quer dizer, isso não é nada. Espera até eu te ouvir o que aconteceu. A gente faz isso direto. E automaticamente, gente. Quando você fala, uau, fiz, não deu lugar, tirei o lugar do outro.
Encerrar o assunto, anime-se, não se sinta mal. Pronto. Não ouvi isso, né? Então vai passar, vai passar. Solidarizar, coitadinho, né? A gente faz bastante isso, interrogar. Quando foi que isso começou? A gente quer fazer uma investigação para entender e trazer solução, que é agendar. Então, a gente tira tudo isso, a gente bloqueia tudo o que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Acho que aqui a gente acaba e a gente abre aí para as perguntas. Faz sentido, gente, essa fala, esse diálogo que a gente trouxe? Precisa de coragem ou não precisa? Diga. Acho que precisa do microfone ali. Ele está primeiro aqui. Deixa ele fazer, que ele tinha fala. Não. Quer voltar lá? Só volta nessa. Eu acho que a pergunta dele ali, eu pelo menos eu entendi assim. O que seria ali mente e coração ali? Talvez seja isso, né, que eu percebi. O que estaria ali exemplo, observação, sentimento, necessidade, estratégia, né? O que estaria ali na mente e o que estaria no coração, entendeu? Como assim que estaria na mente? Exemplo, como ele falou ali, primeiro eu tenho que observar, eu tenho que ver os fatos, ou primeiro eu tenho que sentir? Primeiro eu vou observar os fatos. Primeiro eu vou trazer os fatos concretos, que muitas vezes a gente está alucinando sobre as coisas. E a gente vai pensar naquilo, a gente nem tem como trazer para o outro. Então, ele exige um esforço. Quando é que começou a acontecer? Puxa, foi tal dia, aconteceu isso. É fatos concretos para eu ter... Porque, às vezes, a gente está muito na nossa imaginação. Então, é observar os comportamentos e trazer fatos reais, né, que eu falo. Reais é o quê? Tudo que eu posso observar, ver e ouvir. Se estivesse sendo filmado... né, aquela cena. Então, esses são os fatos. Porque muita coisa que acontece é alucinação. A alucinação são os nossos teatros mentais, só aquilo que a gente fez das imagens. Foi tudo alucinação aqui. Pode até ser. Porque quando eu fui buscar as imagens, eu coloquei separação, aparecia aquelas imagens. Né? Porque é interpretação, pode ser verdade, mas até que não seja confirmado, é uma alucinação. Pode falar. Pode ir para o próximo slide, por favor? Posso. Diga lá. Quando eu entendo por bloqueios de empatia, aquilo que a gente não deve fazer... Isso. Para não bloquear a relação. Para não bloquear a empatia, isso. Correto. Os 3 primeiros eu entendo perfeitamente. Aconselhar, competir e encerrar o assunto. Agora, os 3 seguintes, solidarizar-se, interrogar e trazer soluções... Quando eu estou me solidarizando ao outro, eu estou apoiando. Quando eu estou interrogando, eu estou tentando descobrir os interesses, os medos, as preocupações, as necessidades, os desejos. E quando se traz uma solução, eu não estou ajudando, eu não estou... Então, é verdade parcial. Porque, assim, só a pessoa pode saber verdadeiramente o que está acontecendo. E, muitas vezes, quando eu, na arte de ouvir e deixar ela descarregar o que ela tem para trazer, às vezes, ela falando e se ouvindo, ela vai ter algumas soluções. O que ela precisa apenas é compartilhar. Porque a sua solução, muitas vezes, que a gente propõe, ela pode ser boa para você. Mas para o outro não faz sentido, porque ela precisa entrar em contato. Então, quando a gente vai falar sobre algo que está acontecendo com a gente, e a gente dá espaço para o outro transbordar, que é muito difícil a gente ouvir sem a gente interromper. Então, a arte da escuta é fundamental. Olha, é tanta coisa que ela está falando, ela precisa se ouvir, ela precisa de um tempo. E, em algum momento, você precisa de... Eu vou perguntar para o outro, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Talvez é nada. Só o fato dela ter um espaço para conversar e você simplesmente ouviu, sem qualquer julgamento, sem qualquer coisa, a pessoa fala, já sei o que eu vou fazer. E saiu. Então, isso, muita coisa... Tem uma coisa aqui que é bem interessante nisso que você trouxe. Obrigado pela pergunta. Que é, às vezes, a gente ouve o outro pensando assim, não concordo com nada disso. Não, daqui a pouco, eu vou falar para ele o que ele tem que fazer, porque você não está ouvindo. Você está elaborando a resposta para aquilo.
Né? Então, quando a gente fala nessa solidariedade, é quando a gente fica, ai, tadinho, puxa vida, né? Ou então, quando a gente está interrogando, a gente não está realmente querendo oferecer uma resposta, mas a gente já está conversando com a nossa cabeça antes mesmo da pessoa terminar de falar. Quantas vezes você está num diálogo, você está tentando explicar alguma coisa, já entendi, cara, nossa, puxa vida, sabe que aconteceu isso mesmo comigo? E, de repente, você já está no embalo de responder, de trazer para você o assunto, de falar que o teu caso é muito maior do que o dele, e não respondeu, e não ajudou, e não escutou. Né? Então, o que a Karina está colocando é essa escuta. Uma verdadeira escuta, que aqui o desafio é tirar você mesmo do centro da conversa. Eu vou ouvir o outro. É um baita de um desafio. Porque, às vezes, a gente até sabe qual é o caminho. Até sabe, né? Se posso pensar, a pessoa talvez... Mas, às vezes, a pessoa precisa passar por... Especialmente com o filho, gente. Né? Não é verdade? A gente tem uma maturidade, tem uma experiência, mas, assim, às vezes a pessoa precisa viver algumas coisas. Você pode ouvir, deixar a pessoa descarregar, e aí ela encontra a melhor solução que é para ela. Mas se ela vem te perguntar o que você acha... Quer dizer, tem uma diferença. A gente se colocar nesse lugar de escuta é um baita de um desafio, porque a gente usa muito a nossa mente. A gente quer sair do desconforto porque a gente quer resolver. E a mente, ela não resolve emoções. A mente não traz soluções para as emoções. Ela não vai, porque o sentimento, as emoções que estão ali, elas não estão para serem resolvidas. Elas estão para serem sentidas. E esse é o nosso desafio. Estou sentindo aquilo, às vezes está um baita desconforto. Respiro, esse exercício da respiração e, de repente, vem uma outra coisa que eu decido fazer, mas sentir. Como nós somos uma sociedade que você precisa ser feliz, dá espaço para ser feliz, dá espaço para isso, né? A gente foge desse desconforto. Só ainda dando um exemplo, né? Acho que para quem tem filho vai entender bem isso. Você pega e fala para o filho, não, filha, olha, não vai assim que você vai quebrar a cabeça, não vai assim que você vai quebrar a cabeça, não vai assim que você vai quebrar a cabeça. Ah, mãe! E lá vai. Daí o filho volta um belo de um dia para você e fala assim, mãe, você não vai acreditar. Eu fui para aquilo e quebrei a cabeça. Aí você fala, nossa, jura? Como é que você descobriu isso? Por quê? Porque tem uma questão da vivência, né? Você pode já ter entendido isso nesses anos, mas o outro não. Então, muitas vezes a gente quer dar as nossas respostas para a vida que o outro tem. E nem sempre isso funciona. Tem aquela coisa, lembra, das gerações, dos valores, a história de vida, tem um monte de coisa. Então, assim, o máximo que a gente pode oferecer, quando é na arte da empatia, é escutar. Escutar sem ficar pensando no que eu vou responder. Escutar sentindo. Tipo assim, nossa, me tocou a hora que aquela pessoa falou. Não, senti aqui, assim, alguma coisa. Que eu vou sentindo aquilo. É um baita de um desafio. A gente sair da mente com uma atenção, sem nenhuma interrupção, e dar só espaço de ouvir. Né? A gente treina muito isso. Diga. Se eu não me perdi. É o entendimento de saber escutar, né? E também ter o entendimento de, no final de escutar, né? E aí, devo falar alguma coisa, né? Deixar à vontade, e se falar alguma coisa, o que falar para não ser... não entrar na fase de interrogação, né? De criar alguma situação de julgamento. Eu acho que são coisas assim... São coisas que eu acho que é legal, isso que você está trazendo, que às vezes assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Mas você pode escutar muito, né? Não, tem alguma coisa assim, tipo assim, ou você pode entrar naquela coisa aqui do... Minha sugestão, não tem fórmula, gente, não tem fórmula, mas é a gente ir para isso. Mas assim, puxa, quando eu te ouvi falando, primeiro eu entendi isso, isso e isso. Eu valido com o outro que eu estou ouvindo, porque às vezes eu estou ouvindo baseado na minha história de vida. Talvez eu sinto que esteja faltando isso, isso, isso. Você já parou para pensar? Né? Você já sentiu isso? Às vezes a gente pode ajudar, mas usando isso daqui. Você veja que está se sentindo isso. Talvez tenha alguma necessidade que realmente esteja faltando. Que você já parou para pensar que você pode estar se sentindo desrespeitado? A gente ir, porque a gente compartilha.
solidariza com o outro. É verdade, aquela outra, a gente vai incendiando, é verdade. Peraí, o que está acontecendo? Como que você está se sentindo? Que necessidade sua não está sendo atendida? Usar isso daqui vai ser muito legal nessa troca. Então, ainda voltando na pergunta que ele fez, né? Falar, será que o que vem primeiro é o sentimento, depois vem a investigação, né? A observação? Muitas vezes, isso não é linear, gente. Isso acontece ao mesmo tempo, tudo junto, no mesmo balaio, tudo junto. Então, às vezes, eu me senti mal. Aí eu vou ver, mas espera aí, como é que eu estou me sentindo? Ah, sei lá, me senti rejeitado. Tá, por quê? Por causa disso, teve esse fato. Olha eu observando. Teve aquele fato. Tá, agora eu posso ir para uma conversa. E vou ter que ter a coragem de enfrentar essa conversa. Olha, eu me senti assim, por causa disso. Percebe que não tem uma linearidade? Tanto faz ser para cá ou para lá, as coisas vão acontecendo. O que importa é auto-observar. É começar a perceber como as coisas acontecem para você. E, a partir do que você ou está sentindo, ou observa, você poder respirar, fazer aquilo que a gente fez, né? A gente ficou menos de 3 minutos, gente. Foi difícil na meditação? Não, né? Então, assim, respirar e poder continuar e fazer uma escolha. Porque enquanto a gente se envolve com aquilo e se sente aquele sentimento, então, eu não sou a raiva, eu estou com raiva. Eu não sou a tristeza, mas eu estou triste. Eu não sou a depressão, mas eu estou deprimido. Então, quando eu tiro essa distância e eu vou para a minha autoobservação, eu tenho um poder, o poder de escolher o que eu vou fazer. E esse é a única força que nós temos. Se já te levar isso aqui com fio e tudo. Tem uma coisa que, às vezes, esse sentimento, às vezes, não está relacionado com aquela pessoa. Às vezes, a gente está na vida, vamos supor, não sendo reconhecido na vida. Então, os fatos para aquela situação com aquela pessoa é muito importante. Trazer fatos concretos com aquela pessoa. Oi, bom dia. Muito boa a apresentação. E eu queria perguntar o seguinte: num conflito, até cada relação existe uma situação diferente, porque as relações são diferentes, profissionais, pessoais, tal. Mas num conflito, no primeiro momento apareceu aquela dificuldade, não teve, de ambos os lados não houve autenticidade, não houve empatia. E aí cada um foi, ou o negócio foi desfeito, ou aquela relação profissional foi desmanchada, ou o pessoal também, enfim. Agora, eu gostaria de saber assim, até quanto tempo para que não se perca aquela centelha daquela relação, daquela conversa que estava acontecendo, até quanto tempo vocês acham que dá para manter, para retomar aquele assunto? Uma semana, que nem o caso que você exemplificou, né? Você pensou a respeito, respirou, depois voltou. Quer dizer, existe um prazo. Depois que passa esse prazo, pode ser que as coisas não tenham mais volta, vamos dizer assim, né? Eu vou te responder uma coisa, sempre o que eu quero naquela relação. Acho que, em primeiro lugar, eu quero continuar construindo uma ponte. Eu acho que essa é a primeira, para a gente, né? Às vezes não quero mais, né? Mas quando a gente vai, eu nunca acho que uma relação ela é para sempre destruída, porque aquela pessoa, quando a gente olha o ser humano, o outro que a gente está se relacionando, qualquer outro, ele sempre está te trazendo um aprendizado. E, às vezes, esse aprendizado é muito dolorido, coisas que a gente tem que entrar em contato. Quando, às vezes, eu não tenho a oportunidade, porque está desfeito, eu não vou ver mais essa pessoa, mas eu faço esse exercício, para a próxima situação, que eu vou conviver com uma pessoa talvez similar, que eu tenho algo para aprender, eu vou agir de forma diferente. Então, eu não sei, eu te respondo assim, qual é o prazo? Tudo depende do que eu quero com aquela relação. É muito difícil, não é uma fórmula, né? Mas, assim, puxa, eu tenho que manter, por exemplo, a gente tem relações familiares.
ela é difícil. Eu posso fazer, como a Olga disse, uma escolha. Eu não quero mais conviver com essas pessoas. Tem um preço que a gente paga por isso, e tudo bem, mas é uma escolha. Tem coisas que a gente não consegue romper. E outras, a gente pode passar um certo tempo de maturidade. Para mim, o tempo, assim, o quanto você está se sentindo mais limpo dentro de você. Sabe, acho que o primeiro lugar, por isso é que essa autoobservação, como eu estou me sentindo, quando a gente vai, acho que agora eu estou pronto para essa conversa, não estou mais com aquela coisa, não estou mais com aquele sangue nos olhos, eu estou mais purificado dentro de mim mesmo, assim, acho que eu estou pronto para ir conversar. E às vezes as pessoas é num dia mesmo, ela entendeu, porque ela faz muito análise, ela tem esse hábito, né, de fazer isso, às vezes é mais rápido, e às vezes o outro não está ainda tão preparado. Talvez eu vou tentar fazer uma primeira tentativa e o outro não está. A gente precisa recuar e respeitar esse tempo do outro. Nisso que você falou, qual é o tempo? A Karina respondeu, e acho que é muito pertinente. Você sabe, você vai vendo qual é o seu tempo para chegar lá. E por que se chama diálogos corajosos? Porque precisa de uma certa coragem para chegar nesse ponto, né? De chegar lá e falar, bom, agora eu estou pronto, vamos conversar. E o conversar é ir pronto para o que for que vai acontecer. Você vai dizer das suas necessidades, vai dizer da ponte que você quer fazer, mas pode ser que o outro não esteja disponível para você. E pode ser que realmente essa parceria vai acabar. Pode ser que ele não esteja disposto a estar como você gostaria. E essa é a grande coragem. Talvez o pedido que vai fazer o outro não quer. Isso a gente tem... Para ir para a conversa dessa natureza, quando o conflito está bem sério, isso a gente pode praticar dia a dia, gente. Antes da gente chegar nesse conflito que, já vai para uma ruptura, né? Antes da gente chegar nesse nível, se a gente começar a aplicar isso na vida diariamente mesmo, aí a gente não deixa chegar nesse lugar de ruptura. Conflito significa que nós somos diferentes, eu tenho meus valores, você tem os seus, mas nós queremos uma solução. Então, o conflito existe em função das necessidades serem diferentes. Agora, o confronto, eu querer te anular ou você querer me anular. A partir do momento que vai para o confronto, conceitualmente, aí acabou a relação. Eu diria que, às vezes, nem é de necessidades diferentes, às vezes são de estratégias, às vezes a gente pode criar estratégias e várias formas, que não é só uma estratégia, que vai atender várias necessidades. Eu entendo o que você fala quando eu estou no confronto. Tem várias... Não é simples, gente, isso daqui não é linear, não é simples. É muita observação, muito respirar, muita atenção, o que eu quero, e me avaliar. Eu quero ou não esse relacionamento. Como a Olga disse, é sempre uma escolha. Talvez daqui para mim deu. Ela é tão violenta que eu não quero mais. E está tudo bem, só que para eu não querer mais, eu posso sair sem bater a porta. Eu posso ir lá e falar como me senti. E, para mim, eu me encontro e me sinto mais confortável num outro lugar, numa outra forma, numa outra coisa. Eu posso usar desse diálogo para encerrar uma coisa. Porque, por mais que o outro vai ficar, poxa, sempre fica aquilo, mas pelo menos a gente só fechou a porta, a gente não bateu a porta. E a vida sempre se encarrega, a gente encontra. Eu vou só finalizar aqui para a gente continuar aqui nas perguntas. É só falar um pouquinho do que é o nosso trabalho, que ajuda muito nessa autopercepção, que a gente faz um trabalho de mindfulness, que ele pode ser feito de várias formas, que são com palestras, que essa é uma, né, de palestras. Dessa forma, a gente trouxe bem o enfoque da CNV, mas a gente pode falar de mindfulness, que é trazer foco, atenção, percepção, desenvolver essa percepção, desenvolver esse olhar de como eu sinto as coisas, trazer mais atenção para a minha vida. Com workshop, tem um curso que a gente vai começar semana que vem, que é de 8 semanas, que ajuda muito a gente a trabalhar as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa percepção. Então, a gente faz esse trabalho que combina o Mindfulness, que é uma técnica de meditação, com a CNV. E esse é o curso que a gente vai começar semana que vem, que tem vagas ainda, que trabalha... É um curso vivencial, que a gente fala. São 8 semanas, toda segunda-feira, que vai trazer muito...
essa coisa da meditação, mas não é meditação de eu sentar e não pensar em nada, né? Eu trazer muita observação, trazer a atenção, como eu percebo, vamos falar de sentimento, vamos falar de emoção, qual a diferença de um de outro. Então, para trazer o quê? Atenção plena, controle do estresse, da produtividade, da minha qualidade de vida, regula a saúde, tem um monte de coisa que faz quando eu passo a ter essa prática de atenção na minha vida, né? Obrigada pela palestra, foi muito bom. Só um comentário, uma coisa que eu já fiz análise com psicanálise, faz mais de 10 anos, então acho que já levei muito de temas parecidos e uma contribuição. Eu lembro que por várias vezes eu discuti o tema empatia e fui chamada a atenção de que o que eu estava tendo não era empatia, era identificação. Eu acho que é muito difícil a gente fazer essa diferenciação. Então, você pega, por exemplo, um perverso. Se você olhar numa história de vida, normalmente eles têm uma história de vida super sofrida, mas a hora que a gente entra em contato com os crimes que eles fazem, a gente muitas vezes não consegue desenvolver empatia porque a gente não se identifica. Então, acho que é importante a gente sempre ter essa diferenciação na cabeça. É verdade, você está falando. Daí a gente vai buscar uma empatia cognitiva. O que é que está por... Eu tenho um esforço. A maioria das vezes a gente vai precisar de esforço, porque a gente não tem empatia emocional. Então, a gente vai precisar de um esforço. O que é que está por trás deste ser humano com esse comportamento? Porque todo ser humano tem o direito de pertencer. Todo ser humano tem o direito de pertencer. Seja lá com as atitudes que ele esteja fazendo, às vezes são muito cruéis, são muito brutais. Né? Dá aquela coisa, gente, como é ser humano, mas ele também tem o direito de pertencer. Então, a gente vai buscar uma empatia cognitiva, que é o que está por trás desta vida, desse ser, para eles praticar essas barbaridades, essas coisas. Então, a gente busca esse lugar. Quando a gente, né, tem necessidade, que daí você sai do quê? Do julgamento, né, das caixinhas. Para a pessoa ser boa, ela tem que se comportar dessa forma. Para ser ruim, e a gente é bom e ruim o tempo todo. A gente é perverso também. A gente tem tudo dentro da gente. A hora que a gente identifica que a gente é tudo isso e que todos temos o direito de pertencer, todos. Não tem... E aí você fala, uau, começa a sair do julgamento, eu começo, no mínimo, a ter um respeito. Não preciso conviver, não preciso nada, mas, poxa, eu dou um lugar para essa pessoa. Isso já resolve muita coisa. Perfeito. Obrigada. Boa colocação. Tem também uma questão assim, a gente estava conversando aqui, eu recebi ontem à noite um comunicado da minha filha, eu tenho 2 adolescentes em faculdades federais em Minas, né? Uma em Lavras, outra em Alfenas, é como São Paulo, litoral, enfim. E aí, mãe, uma amiga, uma conhecida se suicidou. E aí há um índice muito grande em universidades de adolescentes que se suicidam. E ela comentou, ela mandou até uma nota de falecimento, a faculdade hoje não abriu, aconteceu isso ontem. Jovem, deve ter a idade das minhas filhas, 23 anos, fazia ciências biológicas, não sabemos a causa, mas houve o suicídio, né? E aí, é o que você perguntou, o que será que tem nessa história de vida, né? Quanta empatia ou comunicação não violenta, ou às vezes confunde um pouquinho com tanto faz. Essa expressão, para mim, é um pouco forte, quando você fala assim, vamos jantar em tal lugar, tanto faz. Então, o tanto faz também, para mim, é assim, tipo, não, eu quero japonês ou eu quero italiano? A discussão é até saudável, né, quando você vai optar por um ou por outro, por estrategicamente estar com aquela pessoa. O tanto faz parece que não importa, né? Para mim, não estou nem aí, né? Estou nem aí. Então, às vezes, a comunicação não violenta, eu acho que assim, é tudo isso que você colocou, da forma saudável para você manter um diálogo corajoso, né? E, às vezes, o tanto faz te impede, talvez, de fazer com que aquela pessoa tome uma atitude, porque num diálogo, talvez, mais caloroso, você vai expor seus sentimentos, se segurar, vai brigar, vai falar, mas você trouxe a pessoa de volta, né? E, às vezes, o tanto faz deixa a pessoa, talvez, meio largada. Eu não sei se eu estou viajando muito nessa informação, mas é pegando um pouquinho de histórias de vida. A gente imagina que seja isso que acontece. Eu imagino a família dessa adolescente, né? Será que houve comunicação? Será que houve conhecimento? O que aconteceu? Quem somos nós? Do que eu preciso? O que o outro não enxergou? Por que né, chega-se a esse fato, né?
Sei, uma colocação aqui para a gente viajar um pouco mais nessa tão importante relação do ser humano, né, no CNV, no tanto faz, na empatia, enfim, essa colocação. Só uma observação para vocês também. Então, só voltando um pouquinho no que você falou, tanto faz. Se ele for acompanhado, tanto faz, o importante é ficar com você. Aí amei. Não é? Aí matou. Aí você fala, gamei de vez, né? Em casa. É sempre aquela coisa, o que está por trás desse tanto faz? É verdade. Faz toda a diferença. Então, assim, sempre quando a gente vai olhar, pode ser em vários casos, não precisa estar num conflito. O que está por trás desse tanto faz? Sim. Eu já perdi essa pessoa, porque tanto faz, eu já não estou nutrindo mais essa relação. Né? Então, eu já estou no tanto faz porque eu já quero me retirar e não tenho coragem. Sim. Ou tanto faz porque então, assim, o que está por trás? Sempre o que está por trás, né? O que estrategicamente, que é isso? O que isso significa? O que isso significa? Então, a hora que eu falo, tanto faz, assim, eu realmente não me importa, né? Que eu vou ali, porque eu quero estar, o nosso objetivo é esse. Então, sempre o que está por trás? É um tanto faz de, tipo, estou com aquela cara, fui em tanto faz, mas não estou te ouvindo, não estou compartilhando, não estou nutrindo mais. Sim, bacana. E eu acho que você trouxe esse negócio do suicídio das pessoas, é assim, também da gente se observar por que me toca de alguma forma, né? Onde eu estou tocado nisso? Quando a gente traz bastante coisa para a gente, né? A gente acaba saindo desse julgamento, de querer entender o que passou na cabeça do outro, a vida do outro, porque vai ser muito difícil, né? Está bem distante, mas onde isso me toca? Por que eu estou tocado? Lógico que emocionalmente é muito forte, é uma adolescente, tem várias outras coisas, mas, né, o que é esse não para a vida? O que esses jovens estão querendo nos contar para esse não para a vida? Né? Que vida é essa que a gente está levando? Que, puxa, nesse mundo caótico, eu não quero viver isso. Né? Eu perguntei para minha filha justamente assim, mas, Carol, ela sabe qual foi o motivo que a levou a isso? Ela escreveu justamente assim, mãe, é a vida, né? Eu falei, mas como assim é a vida? Pressão psicológica, problemas, enfim. Então, ela escreveu bem isso. É a vida, né, mãe? É o que a gente, às vezes, tem muita gente com não para a vida. Né? Às vezes, a gente não tem a coragem de fazer isso. Pode ser depressão, pode ser várias motivações. Pode ser várias motivações que levaram a isso. Muitas vezes, falta de diálogo. E tem um estudo que foi feito recentemente em que mostra, né, que todos nós, quase 80 e poucos % da população, já pensou em suicídio. Desses 80, 30% talvez já tenha tentado, de alguma forma. Vai desde ser alcoólatra e aí por diante, até realmente tentar o suicídio. Desses 30% que tentaram, 15% ainda pensam em novamente tentar. Então, os jovens hoje, esse fato que você trouxe, a gente vê em consultório e realmente tem crescido muito, e não é só na faculdade, é em ensino médio, em vários lugares, tá? Mas é uma questão, né? Porque eles estão olhando para a vida de que jeito, né? De que forma, né? Então, é realmente para a gente pensar, né? Só uma colocação. A expectativa hoje do ser humano em relação a tudo, ele é muito grande. Então, nós estamos falando no nosso meio de trabalho também a mesma coisa. A gente trabalha com a expectativa de quem vende e de quem compra. A gente trabalha com a expectativa profissional da pessoa, como que ela está interpretando aquilo. Então, o trabalho que vocês estão dizendo de trabalhar conosco mesmo, mas ouvir para interpretar até onde vai a expectativa da pessoa, porque isso diferencia bastante naquilo que a gente vai trabalhar com ela ou vai conviver com ela. E a expectativa é muito grande. Então, muitos jovens, amigos da minha sobrinha, se suicidaram nos Estados Unidos, foram vários, muitos. Por quê? Porque eles andam com uma expectativa muito grande. Além disso, uma competição muito forte, desde cedo, que faz com que a pessoa se vai de confronto com a expectativa dela. Ela tem uma expectativa muito grande e ela não consegue chegar naquela expectativa. Então, acaba frustrando e a pessoa
se perde um pouco nessa... Não tem com quem conversar, não tem com quem a pessoa que possa ouvi-la, né? Exato. E às vezes não quer, mesmo tendo uma pessoa que a ouça, não quer pensar sobre o assunto, quer continuar vivendo da forma que vive, e às vezes a pessoa tem que dar um passo atrás para se realinhar como pessoa. Então tudo isso gera um descompasso muito grande. E no nosso dia a dia o desrespeito em função disso também. As pessoas ficam numa expectativa muito grande e eu não posso parar, às vezes, para dar atenção para o que eu deva dar para mudar um pouco minha vida, para melhorar um pouco. É verdade. Essa coisa da competitividade, a gente esquece, eu falo que é a teoria da escassez, né? A gente esquece que tem lugar para todo mundo. Né? A natureza, ela é abundante por si só. Então, tem lugar para todo mundo. E a gente foi criando, né, pelo modelo industrial, e a gente foi criando essa crença, esse paradigma, né? E a gente está aí nessa loucura que a gente vive, quando, na verdade, a natureza é abundante, tem tudo na natureza, e nós somos parte da natureza. Né? A gente é natureza. Então, nós, por essência, somos abundantes. Né? Então, tem lugar para todo mundo. Talvez não vai ser naquele lugar que eu tinha um objetivo, e eu vou para outro lugar, e pode ser que eu vou ter outros aprendizados que eu não esperava. Está aberto para as infinitas possibilidades que existem no mundo. Acho que é a maior chave da gente sair desse lugar. Às vezes não deu certo. Poxa, é verdade. Tem o sentimento de eu tinha uma expectativa, eu tinha um projeto, eu tinha uma coisa, e não deu. Eu aprendo, né? Vou lidar com aquilo, mas tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Eu vou me reinventar, vou fazer outra coisa, vou, né, tentar de uma outra forma, vou olhar onde não deu certo. Então, trazer essa máxima de que nós somos abundantes por natureza, porque fazemos parte da natureza como ser humano, que o ser humano, porque ele tem a mente, ele acha que ele está à parte da natureza. Nós somos abundantes por essência, então tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Quando a gente vai criando essa natureza dentro da gente, a gente vai saindo desse lugar. E a nossa atmosfera, a gente começa a atrair outro tipo de pessoa. Então, a gente sempre começa pela gente. A gente sempre começa pela gente. A gente vai mudar o mundo desde que a gente individualmente faça a nossa parte, a nossa contribuição. Né? Você colocou naquele tema ali que era estratégias, né? Naquele item, no outro item. Sim. Aqui? Então, é que essa estratégia, ela, na realidade, ela tem que ser compartilhada e não individual, né? Não. Por isso que é o conflito. Por isso que a gente vai entender a necessidade de ambos. Talvez para atender essa minha necessidade, eu gostaria disso. Aí o outro é sempre conversado, é dialogado. A gente está sempre olhando a nossa. Perfeito, é isso mesmo. O que a gente pode fazer que possa atender ambas as partes? Porque a gente está querendo o quê? Construir ponte. Essa daqui, ó, acho que essa fala aqui, ó. Aqui, ó. Uma linguagem que aumenta a disposição de cooperar e apoiar um ao outro. Se eu já não estou nem disposto para isso, já vai ficar muito difícil, né? Já não estou afim. E, às vezes, pode ser que eu não esteja mesmo com aquela pessoa, e é uma escolha. Bom, gente, obrigado pelo nosso bate-papo aqui de hoje, pela partilha. Espero que tenha contribuído. E lembrando que isso aqui é uma fagulha. Isso aqui é um exercício, tem treinamento disso. É diário, contínuo, não dá para esquecer. E no começo pode ser meio mecânico. A pessoa vai falar, nossa, você está meio mudado? Já é alguma coisa, né? Mas daqui a pouco você vai vendo que é um modus operandi, né? Daqui a pouco você está pensando dessa forma, e aí você vai organicamente introduzindo essa forma de se comunicar mais empática, onde cria pontes, onde eu me coloco no lugar do outro, onde, acima de tudo, eu me respeito para estar naquela relação. Né? E quando eu me respeito, automaticamente eu já tenho respeito pelo outro, né? Porque começa sempre com a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por se disponibilizarem essa manhã de estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelos diálogos corajosos aqui, né? E espero que vocês aceitem esses desafios pela vida, né? A gente só abriu uma portinha, uma piscadinha de olho de algumas possibilidades que podem transformar a vida da gente, tá? E faz a diferença, tá? Muito obrigada.